Oi pessoal, e aí, vamos para mais uma aula? Bom, nosso conteúdo de hoje é roteirização, uma continuidade da aula anterior, quando a gente começou a falar sobre estratégia de transporte. E aí nós vamos falar sobre esse conteúdo em dois encontros, né? No de hoje e no da aula seguinte. Vamos lá? Tá parecendo decorado, né? Vamos lá? Enfim, bom, vamos lá. A gente vai falar sobre roteirização e eu vou começar falando sobre a importância disso. A roteirização, ela garante, uma roteirização de qualidade, ela garante que se otimize os equipamentos de transporte. Então, eu consigo fazer uma maior quantidade de entregas em menor tempo, ok? Então, às vezes eu consigo levar uma quantidade maior de mercadorias, distribuir melhor, e aí eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, né? Eu economizo combustível, enfim. Então, existem muitos benefícios que podem ser proporcionados por uma boa roteirização, ok? Bom, e o que é essa roteirização? Roteirização é a definição da melhor rota, da melhor combinação de grupos de clientes para entregarem uma determinada rota. Isso é roteirização. Só que existem dois fatores que a gente tem que considerar dois grupos de fatores, na verdade, que a gente tem que considerar quando a gente vai fazer o desenho de uma roteirização. Os objetivos dessa roteirização e as restrições dessa roteirização. Os objetivos é tudo que eu pretendo alcançar com essa roteirização. Então, por exemplo, eu quero minimizar a distância percorrida, minimizar o número de veículos, minimizar os custos, melhorar o meu nível de serviço ao cliente, por exemplo, entregando mais rápido. Tudo isso podem ser objetivos da minha roteirização. Obviamente, cada empresa, de acordo com a sua estratégia, vai ter algum grupo ali de objetivos para melhorar aí o desenho da sua roteirização. Mas um outro fator que influencia na roteirização são as restrições. O que são as restrições? Restrições é tudo que, entre aspas, complica as entregas. É tudo que restringe, que dificulta o desenho ali de um roteiro de entregas. O que dificulta um desenho? Por exemplo, o limite de capacidade de carga de um veículo é um tipo de restrição. Por quê? A empresa ela não consegue levar a quantidade que ela quer. Eu tenho que entregar 100 toneladas para os meus clientes, mas a capacidade do meu veículo é, sei lá, 3 toneladas. Então, eu não consigo levar mais que isso. Então, esse limite é uma restrição, é algo que tem que ser observado. Limite com relação ao tipo de carga. Então, uma empresa pode trabalhar com um portfólio de produtos que não é o mesmo veículo que leva todos esses tipos de mercadoria. O número e o tipo de veículo que a empresa tem, né? A quantidade de veículos que a empresa tem, a velocidade máxima, né? Então, quando eu vou traçar uma rota, eu tenho que considerar que tem trechos com velocidade máxima e que vai delimitar o tempo, né, que eu vou levar para fazer uma entrega. Jornada máxima de trabalho dos motoristas, né, que veio uma legislação nova aí, e isso interferiu diretamente nos desenhos, né, de roteirização. Agenda de horário para recebimento e coleta, que é quando as empresas elas promovem o agendamento. Você não pode entregar na minha empresa qualquer dia, qualquer horário, é somente mediante agendamento, ou entrega, né, ou coleta de mercadoria. Janela de entrega é diferente de agendamento. Agendamento é quando você tem que ligar, entrar em contato de alguma forma previamente e agendar uma entrega. Janela de entrega é uma empresa define um horário ali específico para recebimento. Por exemplo, um comércio no centro da cidade que tem grande circulação e muitos clientes no horário comercial. Ele pode colocar uma janela de entrega, por exemplo, de 7 às 9 da manhã. E só recebe nesse horário. Você não tem que agendar ela a entregar, mas você, enquanto entregador ou para coletar, sabe que é somente nesse intervalo de 7 às 9, que é a janela de entrega daquela empresa. Tempo máximo permitido para carga e descarga. Então, voltando ao exemplo de parar no centro da cidade. Às vezes você pode entregar em qualquer horário, mas a partir do momento que parou, ou uma legislação municipal ou a própria empresa define, só pode ficar parado aqui, sei lá, 2 horas, porque senão tem caminhoneiro que vai chegar, estacionar ou na rua ou no pátio da empresa e ficar horas ali para poder entregar, ok? E pode ter outros motivos aí que dificultam essa entrega, outras características, ok?
Bom, existem dois problemas principais em se tratando de roteirização e esses problemas são tratados de forma diferente, ok? Existe o problema do caixeiro viajante e o problema do carteiro chinês. Eles são diferentes entre si. O problema do caixeiro viajante é o seguinte, pensa, né, na profissão de caixeiro viajante. Ele sai de uma cidade, ele tem uma rota, ele passa por várias cidades, traçando uma rota de ida e volta, normalmente sem passar pela mesma cidade, pelo mesmo percurso que ele foi, e ele retorna para o ponto de origem dele, para a cidade dele. Então, essas rotas que existe um ponto, né, de saída e você tem alguns pontos específicos para passar e retornar, é chamado problema do caixeiro viajante. Quando você tem um determinado trecho no qual você precisa percorrer todas as ruas desse trecho, evitando passar mais de uma vez no mesmo ponto, é chamado problema do carteiro chinês. Justamente remeter essa questão de entrega de cartas. Então, eu tenho cartas que eu tenho que entregar em todas as ruas desse bairro. Então, eu tenho que desenhar a melhor rota para não ficar passando na mesma rua várias vezes ali, ok? Então, são os dois problemas principais. Coloquei um testezinho aqui só para a gente poder ver se ficou claro esses conceitos. Vamos lá. Por exemplo, o carro que faz divulgação aí, venda de gás, né? Que passa nas ruas. É caixeiro viajante ou carteiro chinês? Pensem. Carteiro chinês, né? Isso ele tem que traçar uma rota para tentar passar em todas as ruas do bairro sem repetir. O entregador de pizza, que sai para fazer entregas, é o quê? Caixeiro viajante ou carteiro chinês? Caixeiro viajante, ele tem pontos específicos para passar. Carro de pamonha, carteiro chinês, tem que passar em todas as ruas. Entregas de internet, caixeiro viajante, porque tem pontos específicos. Um caminhão aí que faz entrega de bebidas em bares, caixeiro viajante, são pontos específicos. Coleta de lixo, carteiro chinês, tem que passar em todas as ruas do bairro. Beleza? Ficou claro aqui esse conceito, essa distinção para vocês? Então, vamos seguir. Bom, os problemas de roteirização, existem inúmeros contextos, mas existe uma classificação aí principal em 3 tipos, tá? Referentes ao caixeiro viajante, que tem pontos específicos para passar. Por quê? O problema do carteiro chinês, ele é só trabalhado em softwares de internet, porque no manual, normalmente, isso causa muito erros, ok? Então, normalmente existem logaritmos e tal, de forma heurística, que significa que é feito por software, enfim, para se chegar a um melhor desenho ali. Já o problema do caixeiro viajante, que são pontos específicos, a gente divide em 3 grupos específicos. A gente tem um ponto de origem e um ponto de destino, pontos de origem e destinos múltiplos e pontos de origem e destinos coincidentes. Vamos entender como que isso funciona. Eu falo que eu tenho um ponto de origem e um ponto de destino quando eu saio de um ponto e tenho que ir a um outro ponto, a um ponto final específico. Eu posso ter, digamos assim, eu posso ter várias opções de rotas, mas eu tenho que sair desse ponto de origem para chegar naquele ponto de destino específico, que é independente, eu não preciso passar em todos os pontos, eu tenho que encontrar a rota mais curta para sair deste ponto de origem e chegar naquele ponto de destino. Então, tem 2 técnicas que normalmente são utilizadas. A primeira, a gente chama de método do caminho mais curto, que ele é calculado ou por logaritmos, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque isso é coisa, sei lá, de mestrado, de pós-graduação em logística, a gente vai só conhecer esse conceito, e uma forma de calculá-lo que não é por logaritmos, que a gente chama de método da força bruta, que é por tentativa e erro. Você vai buscando ali a melhor rota possível fazendo contas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a gente tem que sair do ponto A e entregar no ponto H. Eu tenho várias possibilidades de rota, eu tenho que encontrar o caminho mais curto. Então, eu vou fazer um teste com todas essas possibilidades. A, B, E, H, A, C, D, G, H, A, C, F, G, H, enfim, eu vou fazendo todas as combinações possíveis, que chama método da força bruta, que é ali no braço mesmo até chegar no H, ok? Então, nesse coisa aqui que eu passei para vocês, fazendo todas as tentativas, este é o caminho mais curto, ok? Por tentativa mesmo
e cálculo ali 1 a 1. Fora isso, é por logaritmos, ok? Outro método é um método da inteligência agregada. Por que chama método da inteligência agregada? Esse método ele é baseado no comportamento das formigas, onde uma formiga, duas formigas, né, elas saem do formigueiro para procurar comida, ok? E essas formigas, elas cada um toma o seu rumo ali de forma instintiva. A que encontra a comida primeiro e retorna, ela libera feromônios, que é um cheiro, né, próprio das formigas que somente elas conseguem identificar. Então, quando ela libera esse feromônio e volta primeiro, o cheiro está mais forte porque ela retornou mais depressa do que a outra. Então, as formigas, elas seguem esse caminho que essa formiga fez. E aí, quanto mais formigas passam ali, mais forte o cheiro fica e mais elas ficam cientes de que aquele é o caminho melhor para se chegar mais rápido à comida. E assim funciona o método da inteligência agregada. Por exemplo, se eu falasse para vocês, qual que é o melhor caminho para fazer uma entrega de Lafayette ao Rio de Janeiro? Vocês vão me falar 10,040. Por quê? Tem muita gente que talvez nunca tenha ido lá, mas sabe que esse é o caminho que normalmente é praticado. Por quê? Como as empresas, a maioria das empresas e pessoas fazem esse caminho, isso acaba se tornando natural. Então, ele não é um método matemático, ele não é um método com fundamento nenhum. Ele é fazer o que normalmente se percebe que as outras empresas fazem por entender que aquilo pode ser melhor questão. Aqui eu dei um exemplo simples para vocês, sair de Lafayette e ir para o Rio de Janeiro, mas tem outras situações que a rota pode ser um pouco mais complexa, né? Existem outras situações que as rotas são bem mais complexas e que muitas empresas, para não fazer conta, não perder tempo aí verificando a melhor rota, elas simplesmente seguem o que as outras empresas fazem, ok? Então, esse é um ponto de origem e um ponto de destino. O próximo é pontos de origem e destinos múltiplos. O que isso significa? Quando eu tenho, por exemplo, mais de uma empresa em condições de atender um grupo de clientes. Então, por exemplo, o cliente 1 ele pode ser atendido pelas minhas 3 unidades de distribuição. O cliente 2 a mesma coisa, o cliente 3 a mesma coisa. Cada um demanda uma quantidade e cada empresa, né, cada unidade minha aqui, eu tenho uma capacidade de entrega. Então, eu tenho que fazer contas, porque não necessariamente, aqui não tem uma relação espacial entre essas figuras. Então, não necessariamente um fornecedor 1 tem que entregar para o cliente 1, enfim, eu tenho que traçar as rotas calculando aqui, o que ficaria mais em conta. Então, novamente, existe logaritmos para isso, ok? Mas pelo método de força bruta, que é a mesma coisa fazendo combinações, eu chego a esse melhor resultado. Para o cliente 1, ele vai receber 400 unidades do fornecedor 1 e 200 do fornecedor 2. O cliente 2 vai receber 200 do fornecedor 2 e 300 do 3. E o fornecedor 3 vai receber 300 unidades do fornecedor 2. Ali eu calculei o que ficaria mais barato considerando o custo de entrega aqui, tá bom? De cada unidade para cada cliente. Então, realizar todas as entregas fica mais barato dessa forma, onde custa aí R$ 6.600. Qualquer outra combinação fica mais cara que isso, beleza? Pessoal, nós não vamos entrar nessa questão de logaritmos, não existe nada, nenhum exercício de contas, enfim, coisas complicadas para vocês poderem chegar a esse resultado, ok? Sempre vocês vão conseguir aí fazer somas, continhas, o que for necessário para poder chegar ao melhor resultado. Outra questão, o outro tipo, problema de roteirização dentro do caixeiro viajante, são pontos de origem e destinos coincidentes. O que isso significa? Eu tenho que traçar uma rota saindo de um ponto e retornando a ele, passando por pontos específicos, ok? Para eu fazer esse exercício, existem duas formas. Eu posso trabalhar com pontos não relacionados espacialmente e com pontos relacionados espacialmente. O que isso significa? Eu trabalhar com pontos não relacionados significa eu simplesmente botar ali no papel, eu vou sair de S, tem que passar por todos esses pontos retornando a S. Qual que é o melhor caminho? Então, eu vou fazendo combinações de possíveis rotas para eu gastar o menos possível. Pontos relacionados espacialmente é quando eu pego o mapa mesmo da região que eu vou atender, marco ali os pontinhos que eu tenho que atender e como se eu tirasse esse mapa daqui e ficasse só o desenho dos pontinhos, ok?
então eu saberia que, mesmo que eu tirar o mapa, existe uma relação espacial visual entre esses pontos. Eles representam a realidade geográfica de relação entre eles, diferente daqui, que eu simplesmente fui lá e escrevi esses pontos e coloquei a distância entre eles. Para eu calcular pontos não relacionados espacialmente, eu tenho que saber ou a distância ou o custo para entrega diferente em cada um desses pontos. Quando eu tenho pontos não relacionados, quando eu tenho pontos relacionados espacialmente, que representam a realidade de um mapa, eu não preciso escrever aqui a distância entre eles. Eu tenho métodos que visualmente eu consigo desenhar ali uma melhor rota possível, ok? Isso nós vamos aprender na próxima aula. Bom, os pontos não relacionados espacialmente, a gente faz aquele método da força bruta, assim como o que eu passei lá para vocês antes da inteligência agregada, quando eu tenho um ponto de origem e um ponto de destino. Então eu tenho aqui uma rota, a distância entre cada ponto, eu tenho que passar por todos, saindo de A, passar por todos os pontos e retornar a A. Deem um pausezinho aí no vídeo e tentem fazer para vocês poderem ver. Façam todas as combinações possíveis e vejam se vocês chegaram nesse resultado. Pausa o vídeo aí. Vamos lá? Então vamos continuar? Já pararam? Já fizeram? Não, né? Volta lá e faz. O resultado essa é a melhor rota possível, ok? Método da força bruta, embora existam logaritmos. Nós não vamos trabalhar com coisas mais complexas, porque existem milhares de softwares que calculam isso. Hoje em dia, nenhuma empresa se fica fazendo isso manualmente, ok? Por isso que a gente não vai entrar nesse mérito e porque também não é uma questão aqui para o nosso curso superior, beleza? Já os pontos relacionados espacialmente, existe uma regra de ouro para desenhar, mas isso a gente vai ver em detalhes na aula que vem, só dando um spoilerzinho aqui para vocês. Existe uma regra de ouro que é o desenho de uma pétala. As rotas, elas têm que buscar o máximo possível formar o desenho de uma pétala. Então, se eu tenho esses pontos relacionados espacialmente, eu vou sair desse ponto e retornar a ele, por exemplo, então eu tenho que tentar passar por essa rota fazendo o máximo possível o desenho de uma pétala ou de uma gota e retornando aqui, tá vendo? Essa seria a rota, obviamente que tem as ruazinhas, não fica redondinho, mas é como se fosse o formato de uma pétala, ok? Mas nós vamos ver isso mais detalhado semana que vem. Então, os RPVs, que são roteirização e programação de veículos, eles têm algumas características que eu tenho que levar em consideração. Qual que é o tipo de operação que eu vou fazer? É coleta? É entrega? É coleta e entrega, as duas coisas numa mesma rota? Isso tem que ser levado em consideração. Outra situação, é um tipo de carga única ou é carga mista? Eu tenho vários produtos. Qual que é o meu tamanho da frota? É limitada ou eu trabalho, por exemplo, com alguma empresa que é de forma ilimitada ali? Eu posso trabalhar com um número maior de caminhões. O tipo de frota é homogênea ou heterogênea? O que isso significa? Eu tenho todos os veículos iguais ou não? São diferentes, com tamanhos e características diferentes. O depósito, eu tenho um ou eu tenho vários? Eu tenho aí origens e destinos de veículos diferentes ou todos eles saem do mesmo ponto, né? E tem os pontos ali de origem específicos. Jornada de trabalho, qual que é a duração? Qual que é o horário de almoço? Quais são as interrupções? Então essas são características que eu tenho que considerar aqui quando eu vou fazer minha roteirização e programação de veículos. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês, que é a última parte da nossa aula de hoje, as 7 características, os 7 princípios para uma boa roteirização. Então, Balou desenhou isso aqui e eu trouxe para vocês conhecerem 7 princípios. Não existe uma receita de bolo, ok? Porque sempre tem muitas características que eu tenho que levar em consideração. Mas entende-se que a maioria das empresas que consegue, de uma certa forma, atender esses requisitos, elas conseguem atender esses princípios, elas conseguem desenhar um melhor sistema de roteirização. Então, vamos lá. Primeiro princípio, as paradas devem ser combinadas para produzir agrupamentos concentrados, ok? Então, eu tenho que evitar sobreposição de rotas. Nesse primeiro desenho aqui, eu tenho um roteiro ruim. Olha só, eu fiz um primeiro roteiro aqui, tá vendo?
e um segundo roteiro aqui. Eu tenho uma sobreposição de rotas e isso deve ser evitado. Nesse segundo exemplo, eu tenho um bom roteiro, a mesma situação, mas eu não fiz essa sobreposição aqui, ok? Eu trabalhei com agrupamentos aí específicos. Tá vendo o desenhozinho de pétala? Ok? Que a gente conversou? Nós veremos isso mais a seguir. Segundo princípio, comece os roteiros a partir do ponto mais distante. Professora, eu tenho que sair com o caminhão e primeiro entregar no cliente mais longe? Não. Olha só, tá escrito assim no livro, mas é pegadinha. Pode cair na prova, hein? Bom, o que significa que eu começo os roteiros devem começar do ponto mais distante? Eu começo a desenhar o meu roteiro pelo ponto mais distante. Então, olha só. Esse aqui esse ponto vermelhinho é o ponto de origem, é onde eu vou sair com o meu caminhão para as entregas. E eu consigo, numa só entrega, atender todos esses pontos aqui. Como que eu começo fazendo a minha rota? Eu identifico qual o ponto mais distante do meu ponto de origem. Esse é o meu ponto de origem. O ponto mais distante é esse aqui, ok? Então, eu venho e traço, olha só. Eu venho e traço desse aqui, eu venho e traço o que é mais perto dele, depois o que é mais perto desse, depois o que é mais perto e retorno. Pelo outro lado, qual que é o segundo mais perto, aí o mais perto desse, o mais perto desse e retorno. Isso é para desenhar uma rota. Não significa que eu vou sair com o meu caminhão e entregar no ponto mais distante. Significa que eu vou desenhar a rota a partir do ponto mais distante. Identifiquei o ponto mais distante e aí vou identificando os mais próximos e aí eu tenho o desenho. Olha, próximo, semelhante a uma pétala. Então é assim que a gente faz o desenho. E identificando o ponto mais distante e partindo dele o desenho da rota. Beleza? Terceiro princípio, o sequenciamento deve ter formato de lágrima. Já vimos isso, lágrima, gota, pétala, enfim. Isso aqui é como está lá no livro do Balou. Então, eu devo evitar cruzamento de rotas. Olha aqui um roteiro ruim e um roteiro bom. Aqui, ó, eu tenho digamos, uma pétala com uma torcida. Tá errado. Eu tenho que tentar isso aqui, ó, uma pétala sem sobreposição de rotas, beleza? Quinto princípio o quarto princípio é o princípio de que os roteiros mais eficientes são aqueles que fazem uso dos maiores veículos possíveis. Outra pegadinha do livro, estou colocando exatamente como está lá no livro. Olha só, não é que eu tenho sempre que trabalhar com o maior caminhão, mas se eu tenho uma frota com diferentes tamanhos de caminhão e eu consigo, ao invés de sair 2 caminhões para entregar no cliente, eu consigo com um único caminhão levar toda a mercadoria, atender todos os clientes, então é melhor eu trabalhar com um caminhão maior que consegue fazer todas essas entregas de uma só vez. Se eu não for me prejudicar com relação a nível de serviço, por exemplo, entregar atrasado, nada disso. Então, sempre que possível, utilizar o maior veículo possível, ok? Penúltimo princípio é que deve-se sempre realizar entregas e coletas, se possível, numa mesma rota. Isso acontece muito com a entrega de bebidas, não é? Eles têm que coletar os cascos e fazer as entregas. Tem empresa que hoje nem faz mais entrega se o casco se não tiver a mesma quantidade de casco ali para poder, se não tiver a quantidade de casco que tem lá para poder trazer. Por quê? Para a empresa é muito oneroso ficar saindo, né, várias vezes para poder buscar. Então, já é definido que se não tiver os cascos lá para devolução, ela nem vai fazer a entrega da cerveja. Isso costuma ser regra. Está colocando em prática esse princípio de roteirização. O sexto princípio de roteirização, penúltimo, é que se eu tenho um ponto isolado, um ponto mais distante, eu devo buscar uma forma de entrega alternativa. Eu tenho que avaliar, na verdade, se não é mais vantajoso buscar uma entrega alternativa. Então, uma parada removível de agrupamento de rota é uma boa candidata a um meio alternativo de entrega. O que isso significa? Eu tenho aqui o meu ponto de saída e eu tenho essas rotas. Tá vendo que esse ponto ficou muito mais distante dos demais? Então, é interessante eu analisar, eu tenho que fazer orçamento, sei lá, o meu caminhão fazer essa entrega aqui e talvez pagar uma transportadora, né, me fugiu o termo, enfim, que eu vou pagar, que não é da minha frota ou algo assim, eu vou pagar uma transportadora só para fazer a entrega para esse ponto. Avaliar, calcular e ver quanto que isso fica. Normalmente, nesse tipo de situação, é mais em conta
fica mais em conta uma forma alternativa de entrega. E por último, o princípio de roteirização é evitar pequenas janelas de entrega. O que isso significa? Sempre que a empresa puder, ela tentar negociar, tentar com clientes que ela não tem uma janela de entrega muito curta. Por quê? Eu desenho um roteiro, atraso um pouquinho em algum trecho, sei lá, aconteceu um acidente ou alguma situação, aí eu não consigo entregar pro meu primeiro cliente, eu vou continuar na minha rota, mas depois eu tenho que voltar nesse cliente. Então aquele desenho de rota que eu fiz em formato de pétala bonitinho, ele vai ficar cheio de cruzamentos se eu for tendo problemas e perdendo aí as janelas de entrega. Além do mais, se eu tiver muitas janelas de entrega, eu provavelmente não vou conseguir fazer esse roteiro, eu vou ter que ficar indo e voltando. Então sempre que possível, muitas vezes isso não está nas mãos da empresa, mas sempre que possível ela deve evitar janelas de entrega. Bom, mantenha-se calmo, a roteirização vai continuar. Vamos lá! Opa, é aqui que desliga.